funk gospel é pecado. Ah, esse ritmo é pecado. Eu não sei, mas o que eu sei, eu te dou. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Se liguem e digo mais. Para de entregar as coisas pro diabo, porque nada é dele. É tudo de Deus. Ah, se manda. Pois é, amigo. Você não sabe, mas eu sei, tá? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar, tá bom? A resposta é um pouquinho longa, mas tenha um pouquinho de paciência que até o final desse vídeo tenho certeza que tudo ficará perfeitamente claro, tá certo? Antes de tudo, a paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Jonatas Gama, tenho 17 anos e sou servo do Deus Altíssimo. E esses dias eu estava navegando aí na internet quando eu encontrei esse vídeo que vocês viram aí no comecinho. Geralmente eu não costumo responder esse tipo de vídeo, eu não costumo fazer vídeo-resposta, quem me acompanha sabe, mas por se tratar de um assunto, de uma dúvida muito frequente entre a mocidade da minha geração, eu resolvi responder. Até porque esse vídeo foi postado por um influencer cristão grande aí, que está grandemente enganado a respeito da interpretação correta desse texto. Na realidade, eu vi esse vídeo alguns dias atrás e já fiquei com vontade de responder, mas eu não posso simplesmente chegar aqui para vocês e dizer que funk gospel é pecado, sem mostrar uma base bíblica do porquê disso, né? Afinal, onde está escrito na Bíblia que funk gospel é pecado? Não é apenas um ritmo musical com uma letra de adoração a Deus? Então eu precisaria reunir argumentos plausíveis e base bíblica para convencer vocês de que o funk gospel é pecado. E para explicar isso, eu vou precisar ler um texto que se encontra em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Deixa eu só pegar aqui minha Bíblia de estudo cotidiano, que está aqui, já deixei até marcado aqui para vocês. A primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 15, ela diz o seguinte: Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Apenas até aqui. E já que envolvemos Bíblia, quero dizer que não estou pegando a minha base apenas de um pequeno texto ali da Bíblia, não. É algo que vai muito mais a fundo do que isso. E por se tratar de estudo bíblico, eu busquei essa base também em 3 Bíblias de estudo diferentes, para garantir que vocês tivessem uma compreensão melhor sobre isso. E a primeira delas foi a Bíblia King James com estudo Roman, tá? E essa Bíblia ela nos fala sobre algo bastante interessante, veja só. E eu gostaria de voltar a atenção de vocês especificamente para a palavra mundo, tanto lida no texto em que este jovem influencer falou aí no começo, quanto no texto que nós acabamos de ler aqui agora. A realidade é que a Bíblia King James, com estudo Roman, ela não se aprofunda muito no significado de mundo escrito neste texto, mas vejo que ela fala sobre amor ao mundo. Vamos lá. Olha só. As coisas que estão no mundo não se referem exatamente a objetos materiais. São coisas que absorvem o amor humano pelo Pai em um grau impróprio, até o ponto de suplantar Deus. Então ela fala um pouco aqui a respeito de amor pelo mundo, mas não fala exatamente sobre o significado de mundo, a definição de mundo aqui, e é esse o principal ponto que eu quero mostrar para vocês, para poder usar como base do porquê que funk gospel é pecado, tá? Já a Bíblia, palavra-chave, com o dicionário hebraico e grego, pelo fato de conter um dicionário, ela nos dá uma definição um pouco mais profunda do que vem a ser o significado da palavra mundo aqui no texto. Agora veja o que o dicionário grego nos diz sobre o significado de mundo, né? O mundo citado nesse texto, neste versículo, né, na realidade vem de cosmos, da palavra grega cosmos, que quer dizer o mundo em um sentido amplo ou limitado, incluindo seu habitante em sentido literal ou figurado. E aí tem entre parênteses aqui, moral. Então, nós vemos aqui 2 significados para a palavra mundo, 2 utilizações para a palavra mundo. Preste muito bem atenção. Então, nós vemos aqui que a palavra mundo, citado na Bíblia, tem basicamente 2 significados. Tem o significado literal, de mundo, planeta, né? E tem o significado do sistema mundano, do sistema pecaminoso mundano. E quando esse texto nos diz que nós não devemos amar ao mundo, ele está nos falando precisamente do sistema pecaminoso mundano. Já o texto que este jovem cristão leu aí no começo, que diz que do Senhor é a terra, né? Esse texto aí, ele nos fala do mundo de forma literal, do planeta mundo. Afinal,
Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou os céus, criou a terra, criou o solo em que você está pisando agora, criou as árvores, criou o mar. Ele criou tudo. Então o mundo literal é dele e provém dele. Mas o sistema pecaminoso mundano não é de Deus, não vem de Deus. Então nós precisamos entender primeiramente essas duas diferenças. Tem o mundo literal e tem o mundo que é o sistema mundano, tá certo? Mas aí ainda fica a grande questão, né? Afinal, funk gospel é pecado ou não é pecado? Posso ouvir ou não posso ouvir? Na realidade, para saber mesmo sobre isso, usando as bases bíblicas que nós já temos aqui, nós precisaríamos estudar um pouco a respeito da origem do funk, né? E aí, se você parar para estudar um pouco a respeito da origem do funk, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Logo mais à frente nesse vídeo, você vai ver que ele se encaixa dentro do que a Bíblia descreve como mundo-sistema. Do sistema mundano. O funk se encaixa no sistema mundano. E nós vimos agora há pouco que o sistema mundano não provém de Deus. Então, usar o texto que está lá em Salmos 24 para dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, embora que de fato o texto diga isso, nós não podemos pegar algo que está incluído no sistema pecaminoso mundano e atribuir como algo que pertence a Deus. Porque Deus é santo e não se mistura com o pecado. A Bíblia nos deixa muito explícito isso em diversos momentos. Então nós não podemos atribuir a Deus uma coisa que se encaixa no sistema pecaminoso mundano. Ah, mas Jonatas, é apenas um ritmo musical, não tem nenhum problema ouvi-lo, né? Se tirarmos a letra, não tem nenhum problema ouvi-lo. Vamos colocar uma letra de um hino aqui por cima, vamos tocar dentro das igrejas, que não tem problema nenhum. Na realidade tem sim, e eu vou te mostrar isso de duas formas. Primeiro, vamos aqui à última Bíblia de estudo, ver o que ela fala a respeito do ritmo musical das músicas, né? Então, veja só. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade nas filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, músicas, que é o ponto que nós estamos debatendo aqui agora, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esportes, agricultura e etc., para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua palavra e aos seus padrões de retidão. E mais à frente, como se isso já não fosse suficiente, nós ainda podemos ler o seguinte, presta atenção, ouça bem. Os crentes devem estar conscientes de que, por trás de todos os empreendimentos meramente humanos, há um espírito, força ou poder maligno que atua contra Deus e a sua palavra. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa. Em outros casos, é mais. Recado dado? Então, basicamente, devemos tomar cuidado com aquilo que foi implantado através de uma força maligna no ritmo musical. Né? De uma forma mais resumida aqui, você entendeu o que eu quis dizer, mas de uma forma mais resumida aqui. Né? Então, devemos vigiar, devemos tomar cuidado. Não podemos ouvir funk gospel. Por que pegar um ritmo musical que surgiu no mundo e trazer para dentro das igrejas? Né? A gente não vê aqui, o influência cristão diz que nós devemos parar de pegar as coisas de Deus e dar para Satanás. Mas na realidade, o que eu vejo aqui é um oposto. Estamos pegando as coisas que já são de Satanás e trazendo para dentro das igrejas. Ah, mas Jonatas, seu argumento não me convenceu, isso aí que você falou não é suficiente para mim. Então presta atenção na palavra desse cara aqui, ó. Sai de costa, Jesus vai na frente enquanto nós vamos. Deus de Marco de Deus. Show de Satanás. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, o funk de Jesus. E isso é uma tentativa medonha, mostra até um desespero das igrejas em tentar arrebatar esse público jovem, esse público adolescente, essas crianças, através do funk, que se tornou um ritmo popular, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Vamos falar aqui sobre a origem da batida do funk. O funk brasileiro, o funk carioca, ele não tem muito a ver com o funk dos Estados Unidos, que é uma mistura entre os elementos do soul, do R&B, do jazz. O nosso funk ele é caracterizado pela predominância da batida, e essa batida sincopada, ela vem de cultos de matrizes africanas, que existiam nos morros cariocas durante a década de 70 e 80, e é onde os DJs, os primeiros DJs de funk, se inspiraram para criar essa batida. As favelas cariocas são riquíssimas nesse pluralismo religioso, e os primeiros DJs do funk beberam destas águas, desse ritmo, desse batuque, que era realizado nas engiras das casas de umbanda em candomblé, em louvor aos inquices, vuduns e orixás. Pois é, esse famoso tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum,
vem do Congo de Ouro, vem do Alujá de Xangô, vem de diversos ritmos tribais que fazem honra aos deuses pagãos da sua cultura africana. Portanto, meu amigo crente, oriente-se ou troca de religião. Então, minha palavra não tendo sido o suficiente, a palavra de Deus não tendo sido o suficiente, ainda te mostrei a palavra desse rapaz, o Instagram dele está aparecendo aqui. Você pode estar vendo aí que ele é o Fique Vanilla, né? E vendo aí o Instagram dele, eu nem preciso te dizer de qual religião ele é, não é mesmo? Não é à toa que a Bíblia diz que os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz, não é mesmo? Sabe o que é que a gente está vendo muito hoje? Uma geração de jovem que muito debate e nada estuda. Sabe o que a gente está vendo muito hoje? Uma geração de jovem que está buscando alegria no mundo, fora das igrejas, mesmo servindo, aqui entre aspas, ao Deus vivo. E isso é de uma tristeza tremenda, muito grande. Porque se um jovem se vê ao ponto de buscar uma felicidade fora da igreja, né, de trazer para dentro da igreja uma espécie de felicidade, como por exemplo um novo ritmo musical, aí, o funk, né? Trazer o funk para dentro da igreja, para se sentir feliz, para dar aquela sacolejada com o corpo, né? Esse é sinal de que ele não experimentou o evangelho de forma íntegra, não experimentou o evangelho profundamente. Ficou ali satisfeito com aquele raso. E o evangelho é algo muito mais profundo. O evangelho tem muito mais a te oferecer do que qualquer coisa que o mundo tem a te oferecer. Você não precisa estar indo buscar no mundo qualquer alegria, qualquer fonte de felicidade, qualquer fonte de prazer. Não. Basta se apegar a Jesus, se aprofundar no evangelho. Não precisa buscar coisas que são do Satanás e trazê-las para dentro da igreja. Não precisa. Então, eu tive que gravar esse vídeo resposta, apesar de que não é do meu feitio fazer isso, não estou acostumado a fazer isso. Por quê? Porque esse rapaz que gravou este vídeo, ele é um influencer grande. E ele tem, como o próprio nome já diz, ele tem uma influência sobre o número de pessoas que os seguem. E muitas vezes, apesar de que eu sei que não são todos, muitas das pessoas que os seguem e veem ele falando algo desse tipo, entendem como correto, né? Apesar de que o cara não está correto. Ele está errado. Funk gospel não é certo ser ouvido. Funk gospel é pecado, entendeu? Não pode ser ouvido. Então, eu me senti na obrigação de falar isso para que fosse justificado, para que ficasse entendido, ficasse esclarecido aqui para vocês, né? Porque já que eu sei que eu não vou alcançar um número grande de seguidores como aquele influencer cristão, mas eu tenho a responsabilidade, pelo menos para com os meus seguidores, de explicá-los, né, de dizer para eles que o funk gospel é sim um pecado e que não pode ser ouvido por nós que somos cristãos. Não poderia também deixar de dizer aqui aquela nossa tão famosa frase aqui no Instagram e no nosso canal. Você não lê Bíblia? E aí eu faço das palavras do Vic, né, esse rapaz aí, desse último vídeo que vocês viram, as minhas. Portanto, meu amigo crente, oriente-se ou mude de religião. Portanto, meu irmão em Cristo, vigie ou mude de religião, mas não envergonhe o evangelho de Cristo, tá bom? Paz do Senhor a todos, Deus os abençoe.